Então, com a graça de Deus, em nome de Jesus, eu queria trazer uma mensagem nesta manhã que vai ficar só na Bíblia. O primeiro texto que eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias está em Êxodo. Êxodo capítulo 25. Aqui em Êxodo, no capítulo 25, nos versos 8 e 9, é um texto bastante conhecido no meio adventista. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Então, o assunto que eu queria trazer é justamente sobre o santuário celestial. Aqui uma breve pincelada, vamos fazer, é um assunto exaustivo. Se fôssemos seguir a linha geral de estudos sobre isso, primeiramente a gente teria que detalhar tudo que era o santuário terrestre, como era, para a gente saber como é o celestial. Mas aqui eu vou resumir a grosso modo o tema para focar no que o livro de Apocalipse fala sobre esse santuário do céu. Mas uma divisão importante nós devemos ter consciência que no santuário, aqui na terra, havia a parte do pátio ou átrio, como muitas vezes é chamado, e depois, dentro, no edifício em si, havia o lugar santo e depois o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, nós sabemos que havia o que? A arca da aliança, do testamento. Dentro dessa arca havia o que? A lei de Deus. E assim outros pontos também nós vemos que tinha. Quando nós vemos essa questão, é importante que por cima da arca é dito que havia o quê? O Shekinah, como é chamado, né? A presença divina se manifestava lá. Bom, isto posto, eu gostaria de destacar que primeiramente nós temos o santuário, o tabernáculo no deserto, que era um equipamento feito de maneira móvel e em tamanho compacto, porque eles acampavam num lugar no deserto, depois eles tinham que desarmar tudo isso e levar para outra localidade. Então era tudo feito com panos, tendas, né? E assim por diante. A divisão, por exemplo, para entrar no lugar santo tinha um véu. Para entrar no lugar santíssimo, você passava por outro véu. Porém, mais tarde, Deus então, ele aceita o pensamento de Davi de ser feito que um edifício fixo em Jerusalém, na capital de Israel. E lá nessa capital foi feito um edifício extremamente suntuoso, grande. Davi deixou a planta que foi inspirada por Deus, deixou essa planta para o seu filho Salomão edificar. Vamos em 1 Reis, no capítulo 7, para ver um detalhe sobre isso. 1 Reis, capítulo 7, podemos ler aqui a partir do verso 48 em diante. Versículo qual? 48, 1 Reis 7, 48 em diante. Eu gostaria de também dizer
que aqueles que quiserem marcar, né, lá em 1 Crônicas, não vamos ler, 1 Crônicas 28, nos versos 12 e também no verso 19, lá fala justamente isso que eu declarei, né? Sobre a questão da planta que foi deixada por Davi, e no verso 19 fala que ele deixou então para Salomão tudo isso, né? E aqui, tudo isso, disse Davi, fez-me entender o Senhor por escrito da sua mão, a saber, todas as obras desta planta. Então, nós vemos que o próprio Deus que inspirou Davi para fazer a planta do templo agora de Jerusalém. Este é o primeiro templo, o templo que ficou conhecido como de Salomão. E já começa daí o problema, né? Em vez de o templo do Senhor, ficou na história, né, conhecido o templo de Salomão. Ele suntuoso que Salomão levantou, né? Mas vamos ver aqui a leitura, 1 Reis, capítulo 7, versos 48 ao 51, nos traz o seguinte detalhe: também fez Salomão todos os objetos que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas, e os espevitadores também de ouro, como também os vasos, e os apagadores, e as bacias, e as colheres, e os perfumadores de ouro finíssimo, e as dobradiças para as portas da casa interior para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro, os objetos, pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Então aqui um detalhe salta aos nossos olhos, diante de todos aqueles apetrechos que haviam, aqueles móveis que haviam no lugar santo e no Santíssimo. Aqui é dito um detalhe, é dito que foram feitas então dobradiças para as portas da casa interior para o lugar santíssimo, e também portas da casa do templo, também de ouro. Então, em vez de véu, agora o que a gente tem? Portas dividindo com dobradiças, assim como uma porta que a gente conhece, para dividir, tanto para entrar para o lugar santo, como para entrar para o lugar santíssimo. Isso vai ser bem relevante quando nós formos ler em Apocalipse algo sobre isso. Mas antes ainda, vale uma rápida observação no livro de Hebreus, primeiramente, para vermos o testemunho também que o livro de Hebreus dá em relação à existência de um santuário celestial, visto que aquele que Moisés construiu, diz que ele era simplesmente um modelo, uma cópia daquele que havia o grande original no céu. Então aqui em Hebreus, no capítulo 8, nós temos uma referência a isso. Então aqui em Hebreus 8, verso 1 e 2, declara assim: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então Jesus, depois de ter feito o papel, vamos lembrar que todas as cerimônias do Antigo Testamento faziam referência a uma realidade de fato. Então, depois de Jesus efetuar o seu papel como vítima, como
cordeiro sendo sacrificado na cruz do Calvário, agora ele toma uma outra função. Ele agora é o quê? Sumo sacerdote. Mas ele exerceu esse papel de sumo sacerdote aqui na terra? Em nenhum momento ele fez isso. E nem poderia, segundo a lei levítica, que era só aqueles o quê? Da tribo de Levi, que faziam esse trabalho. E Jesus era de que tribo? Judá. De Judá. Mas é dito aqui no livro de Hebreus, se nós formos ler, que Jesus era segundo a ordem de Melquisedeque, sumo sacerdote, uma ordem que não era baseada em linhagem sanguínea, mas sim na obediência. E aqui nós vemos então que ele se assentou ao lado de Deus Pai quando ele subiu ao céu. Mas ele se assentou agora para começar uma nova obra de ofício, então, agora no verdadeiro santuário, como fala aqui em Hebreus. Aquele que não foi feito por mão humana, mas o Senhor o fundou. Então aqui é um texto muito claro que nós temos em relação à existência de um santuário celestial, bem como do ofício, do exercer Cristo, o ofício de sacerdote e sumo sacerdote neste santuário. Hebreus 9, 22 em diante, diz assim: quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então aqui Jesus não está oficiando um trabalho que anualmente ele reinicia, como era aqui no tabernáculo, né? Ele reinicia cada ano fazendo a mesma coisa. Não, agora é para cumprir as coisas de uma vez por todas. Cristo entrou no segundo compartimento em 1844 para efetuar aquela obra do dia da expiação, de julgamento. Ele entrou e vai finalizar isso, vai se concluir. Aqui fala então que se fosse repetidamente ano a ano, Jesus também teria que o quê? Ser sacrificado várias vezes, anualmente, mas não. Uma vez Cristo sacrificou por nós e isto já se cumpriu. E aí nós vemos aqui no verso 24, nós vimos que Cristo não entrou num santuário feito por mãos. Mas ele então não entrou no figura do verdadeiro, mas ele entrou no verdadeiro. Ele sim começou essa obra então no santuário celestial. E como eu tinha dito, vamos em Apocalipse agora, para vermos o que o Apocalipse revela em relação a isso. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse 4, podemos ler os versos 1 e 2, primeiramente. Diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Aqui nesse texto já é uma referência ao santuário, mas muitas vezes nós não enxergamos.
nos apegamos muito à linguagem, por exemplo, de véu, como nós tínhamos comentado, mas aqui fala de uma porta. E é dito que estava uma porta aberta no céu. Essa é a do lugar santo, que foi aberta a partir do que? De Cristo subiu ao céu e começou o seu trabalho intercessório. E é dito então para João subir e ver as coisas lá. Verso 2: E logo foi arrebatado no Espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Então aí João vê uma série de eventos acontecendo, e eu queria destacar o verso 5, que diz assim: E do trono saíam relâmpagos, e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então nós vemos aqui já uma referência a um dos itens que havia no santuário terrestre e há também no santuário celeste. Em que compartimento? No lugar santo, que havia o quê? O castiçal com 7 pontas. E aqui fala de 7 lâmpadas, então, de fogo. E eles representam justamente a atuação do Espírito Santo. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, muitas vezes nós não percebemos certos detalhes, como esse. Eu queria aproveitar que estamos aqui no 4, e no capítulo 3, temos uma referência a portas também. Apocalipse 3, verso 7 e 8. Aqui a mensagem é para a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, ela termina o seu período justamente em 1844, o tempo em que, segundo a visão adventista, deveria Cristo iniciar o quê? O seu trabalho no segundo compartimento. E é a referência a essas divisões que o texto aqui faz. Diz assim: E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as suas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então aqui, apenas Jesus que pode fazer essa obra de abrir uma porta que ninguém pode fechar. E quando ele fecha uma porta, ninguém pode abrir ela. E assim foi. De fato é algo curioso que para a nossa mente pode parecer estranho, mas se nós formos ler lá no Antigo Testamento, em Levíticos, em Êxodo, é dito que quando o sacerdote ele ia oficiar, o sumo sacerdote ia oficiar no lugar santíssimo, era fechada a porta do lugar santo. Fechada essa porta. Agora não havia ninguém oficiando nesse lugar santo. Não podia ter outro sacerdote ao mesmo tempo oficiando lá. Fechava-se a porta do lugar santo e agora o sumo sacerdote abria a porta do lugar santíssimo. E é essa transição que já é referida aqui nesse texto, que ocorreria por ocasião da época da igreja de Filadélfia. O próximo texto agora é Apocalipse 8. Rapidamente vamos passar adiante. Apocalipse 8, verso 3 e o 4. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo até diante de Deus. Então, eu queria fazer 2 observações aqui nesse texto. Primeiro, que aqui fala do altar de incensos. Em que compartimento ficava?
no santo lugar. Então, ainda toda a visão que João foi chamado, ele viu uma porta aberta, ele subiu por essa porta aberta. Tudo isso que ele está vendo, todas essas cenas do trono de Deus, o cordeiro que for morto, que se apresenta para desatar os 7 selos, tudo isso ele está vendo em que compartimento? O lugar santo. Não é simplesmente, irmãos, essa visão no céu, de maneira genérica. Mas é dentro do santuário celeste que João tem essa visão. Qual que é o tamanho desse santuário? Deve ser tremendo, irmãos. Porque se nós formos ler, o que é dito? Lá em volta do trono estão os 24 anciões, os 4 seres viventes e miríades de anjos. Tem alguma comparação com o tamanho que era o templo aqui? Não. É tremendo. Muito grande. Muito grande. Isso a gente está falando de um compartimento. E aí nós vemos aqui nesse texto, que ainda é uma visão do lugar santo, que o trono está lá. Assim como vimos no capítulo 4, o trono de Deus junto do lugar santo. Mas alguém pode perguntar, mas não era para o trono de Deus estar lá no Santíssimo, onde era a presença divina, era revelada? Então esses são os fatos curiosos que nós vemos nas leituras. Porque na realidade, esse trono de Deus, pelo que a gente nota, ele não está preso a um lugar também. Aqueles que querem fixar, não, é aqui, pronto. O trono de Deus nesse momento, uma vez que Cristo está oficiando nesse lugar, o trono de Deus está nesse lugar de santo. Ellen White viu em visão a transição para o Santíssimo. Os irmãos depois peguem no Primeiros Escritos, é maravilhoso. E aí, mais uma vez, né? É uma porta. Mas qual que é o tamanho disso? Aí já é outra questão. Porque Ellen White vê em visão agora, primeiramente, o Deus Pai pega e com seu trono e com rodas e coisas de fogo em volta, ele vai para o lugar santíssimo. Jesus então em seguida com os anjos pega também com carruagens de fogo, com anjos em volta dele e vai para o Santíssimo, para começar a oficiar lá. Então nós vemos que de fato é móvel. Aqui então agora nós temos um texto essencial para a leitura no capítulo 11 de Apocalipse, no verso 19. Apocalipse 11, 19. Diz assim: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Agora finalmente João ele tem acesso ao lugar santíssimo. Até então ele não tinha visto nada. Tinha algo que impedia que ele visse, mas agora a porta do Santíssimo se abre. E aí ele viu que a arca da aliança, tem uma arca da aliança lá também, no céu. E aí vemos então que essa foi uma visão dentro de um contexto aqui do livro de Apocalipse correto. Por fim, aqui temos um último texto para lermos, Apocalipse 15 agora. Aqui então no capítulo 15, irmãos, tem um detalhe bastante curioso também. Vamos ver aqui a partir do verso 5. Apocalipse 15, verso 5. O contexto aqui, se nós formos ver, é o momento então que vai ser efetuadas pragas nesse mundo. Diz assim: E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Apocalipse 15, verso 5. Então aqui mais uma vez é visto se abrir, mas não fala agora em relação ao lugar santíssimo. Agora o que se abre
é a primeira porta de entrada para o templo. E então é visto mais uma vez, nós vemos que ela tinha sido fechada, porque não estava mais ninguém oficiando no lugar santo. Mas agora é aberto novamente o templo, mas nós vamos ver por quê. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo. Então, para eles saírem do templo, não é a porta do Santíssimo, mas a porta do lugar santo teve que se abrir novamente. Saíram do templo vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheios da ira de Deus que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anos. Você sabe o que isso significa, irmãos? Conclusão do trabalho de Cristo no santuário. Agora se enche de fumaça o templo, não é mais feito trabalho nenhum neste local, porque já foi enviado os anjos com o quê? As pragas. Aqui então nós temos um relato resumido que nós encontramos Ellen White relatando em detalhes, né? Ellen White fala que tem um anjo incumbido da obra de selar os fiéis. Este anjo também é representado lá em Ezequiel 9. Uma vez que esse anjo conclui sua obra de selar com o selo do Deus vivo os 144.000, ele sobe ao céu, vai à presença de Cristo, está lá fazendo o seu trabalho no Santíssimo, e diz assim: fiz como me mandaste. Uma vez que o anjo diz isso, sua obra está concluída, Jesus diz: está feito. E então conclui. Aqui nós podemos ver na própria Bíblia essa referência também. Aqui Apocalipse 16, 17. Apocalipse 16, 17 diz que o 7º anjo derramou sua taça no ar e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo: está feito. Então Cristo diz: está feito, acabou. E aí é dito o quê? Que o justo continue na sua justiça, naturalmente, e o injusto, naturalmente, na sua injustiça. Não haverá mais mudança. O justo não se perderá e o injusto não se salvará, porque o Espírito Santo já foi o quê? Retirado da terra como um papel de convencedor do pecado, e Cristo também concluiu sua intercessão de apresentar os seus méritos em favor do pecador. Os fiéis já tiveram seus pecados apagados, e os ímpios permanecem os pecados registrados contra eles. E aqui nós vemos, né, nesse texto, mais uma vez, no templo do céu, o trono de Deus, né? Mais uma vez essa referência. Então, o livro de Apocalipse, visto nos seus detalhes, revela o santuário celestial. Muitas vezes passa despercebido certos detalhes, mas o livro de Apocalipse é uma grande confirmação da doutrina que lá no livro de Hebreus vimos, um santuário celestial. E aí, lá em Hebreus fala o quê? Que nós devemos chegar ao trono da graça, com confiança, e podemos ter certeza que temos um advogado em nosso favor. Se pecarmos, nós podemos ainda pedir perdão a Ele, e desse modo alcançar misericórdia. Amém. Amém.